Fala aí, rapaziada, beleza? Bom, estamos chegando ao fim de mais um ano, né? Espero que tenha sido um ano muito bom para vocês. E foi um ano bastante movimentado, né? Bastante importante, eu diria. Né? E aconteceram muitas coisas que são importantes a gente lembrar, né? Mas que foi tanta coisa que é difícil lembrar de tudo, né? Então, como é o fim do ano, é a época de fazer retrospectivas, né? Eu resolvi fazer uma, né? Ressaltando alguns pontos importantes que a gente tem que lembrar, até para a gente entender como vai ser o próximo ano e os outros, né? Então, eu vou falar mais ou menos por cima alguns, né, só para lembrar mesmo, né, sem dar muita explicação, porque é muita coisa. Bom, como eu já falei, né, foi um ano bastante movimentado esse aqui, e ocorreram muitas coisas e algumas passaram batidas mesmo, né? Até porque aconteceram tantas coisas que algumas chamaram muita atenção em detrimento de outras, né? Como, por exemplo, aconteceram muitas manifestações bastante violentas, né, e agressivas que duraram vários dias, né, em alguns lugares, como por exemplo, na África do Sul, no Chile, né, desde 2019, para falar a verdade, ali finzinho de 19, se não me engano. E em Cuba também, né? Teve até gente que achou que ia ter a queda do regime lá em Cuba, mas não foi o caso. E em outros lugares isso foi mais por motivos políticos, e em outros lugares foi por motivo mais do corona mesmo, né? Como, principalmente, né, nos Estados Unidos, na Europa mesmo, na Austrália e alguns outros lugares, né? Aconteceram também vários golpes de Estado, né? Por exemplo, no Myanmar, que ficou mais famoso, né? Chamou bastante atenção, mas também tiveram em outros lugares, como a Tunísia, o Mali, o Sudão, a Guiné, né? Além dos regimes mais se fortalecendo, né? Ficando um pouco mais centralizados. Mas vamos lá. Bom, não sei se vocês vão lembrar, mas em janeiro aconteceu duas coisas muito importantes nos Estados Unidos, né? Que elas demonstram bem como está a situação interna do país e por que isso contribui tanto para a decadência americana mesmo, né? A gente fala assim e tem gente que não entende, acha que é alguma coisa contra os Estados Unidos, que é tipo uma coisa ideológica contra os Estados Unidos já automaticamente a favor ou da Rússia ou da China, mas não é. Tem vários acontecimentos que mostram como eles estão se corroendo por dentro, né? Como, por exemplo, a invasão da Casa Branca, que foi logo no começo desse ano, né? No comecinho de janeiro. E, juntamente com isso, a subida ao poder, né? Do Biden e da Kamala Harris, que dão totalmente uma assim, guinada de 360 graus na política externa americana, né? Muda muita coisa e isso explica uma boa parte de alguns eventos no futuro, né, que a gente vai comentar aqui. Então, muita coisa começa aqui nesse ponto, em janeiro. E logo, algum tempo depois, já em fevereiro também, ocorre o golpe de Estado em Myanmar, né, que isso é um fator muito importante. Né, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso, mas mais um vídeo que eu estou prometendo aqui, né? Mas tudo bem. E também acontece uma outra coisa que é importante, que é a prisão acho que é Alexander Navalny, né, que é o escolhido para ser o grande opositor do Putin lá na Rússia. E por que isso é importante? Na época, eu não dei muita importância. Só que, olhando agora, esse ponto é de extrema importância. Por quê? O Ocidente gosta muito do Navalny, né? Ele é como se fosse, né, o comandante Robson Farinaz do canal Arte da Guerra, né, que é o nosso grande parceiro aqui. Ele comenta que ele é como se fosse uma Greta, né, ou um Sérgio Moro aqui, né? Então ele é bem queridinho assim pelo Ocidente. E automaticamente por isso, ele não é muito bem assim, não é muito bem recebido por algumas partes lá da Rússia. Então, depois da Rússia ter prendido ele, porque tem uma série de coisas, né? Aí não vou entrar muito no mérito, mas para alguns russos, incluindo Putin, nessa ala dele lá, ele é um traidor assim da pátria, vamos dizer assim, ele é uma ameaça até, né? Como se fosse um agente de guerra híbrida do Ocidente contra a Rússia. Então, a prisão dele foi muito importante, porque a partir desse momento
que começou a aumentar as tensões entre o Ocidente e a Rússia. E no momento eu não tinha percebido isso. Para falar a verdade, eu percebi montando essa lista aqui, né, para montar essa retrospectiva, né? Porque a partir desse momento foi o que desencadeou o início da retomada das tensões lá na Ucrânia para março e abril ali, mais ou menos, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Continuando em fevereiro, aconteceram duas coisas muito importantes também. Uma é que eu criei o canal. Dia 22 de fevereiro eu criei o canal, né? Na verdade foi pro ar o primeiro vídeo. Mas, brincadeiras à parte, ocorreu uma outra coisa extremamente importante para o Brasil, que foi o lançamento do satélite Amazônia 1, né, que é o primeiro satélite, vamos dizer assim, brasileiro que traz assim realmente o Brasil para essa questão espacial mesmo, né, as nossas capacidades, né, de gerenciamento ali, de ter imagens, né, do solo lá de cima, né, aumentou muito a nossa capacidade, então foi muito importante, né, ele até já está em funcionamento pleno, assim, já ajudando bastante as nossas agências do governo, né, das agências brasileiras. Um dos fatos que continuou acontecendo ao longo do tempo, mas começou mais ou menos em março, foi o bombardeio de posições americanas no Iraque, né, que foram até bastante agressivas. Eu lembro de na época ter comentado alguma coisa aqui no canal. E não pararam, né? Foram assim mais ou menos esporádicos, mas eles aconteceram ao longo do ano, né? Inclusive alguns dias atrás aconteceu mais um. Outra coisa também que aconteceu ali, já que eu falei ali no Oriente Médio, foi algumas coisas contra o Irã ou com o Irã, né, envolvendo ele, né? Por exemplo, ataques de petroleiros, né? Tanto que alguns falam, né, ataques ou dos sauditas ou de israelenses contra petroleiros iranianos e, por consequência, né, alguns ataques iranianos a petroleiros desses dois países também, né? E também, como eu fiz um vídeo algum tempo atrás, os Estados Unidos também, né, tentou até surrupiar, vamos falar assim, um navio petroleiro iraniano também e foi rechaçado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Então, ali também aconteceram várias coisinhas, né? Então, é um ponto que a gente tem que ficar de olho também. Mas onde a gente tem que realmente ficar de olho, na minha opinião, é ali na Ucrânia, ali no Mar Negro, né? Em junho, um destroyer britânico chamado HMS Defender, ele adentrou ali, né, águas territoriais ucranianas. Eu fiz o último vídeo falando sobre isso, né? Quem não viu ainda, dá uma olhada que é realmente importante. Mas só para concluir esse ponto, né? Ele invadiu águas territoriais da Crimeia, que alegadamente são ucranianas, né? Águas territoriais ucranianas, mas como a Rússia anexou esse território, a Rússia reivindica essas águas territoriais também, né? Então, como ela está no controle, quem detém o poder mesmo é a Rússia. E esse navio adentrou esse território e foi escoltado por vários caças, né, caças e outros navios russos, né? Então teve quase um embate ali, foi um negócio bem tenso e isso alarmou muita gente, né? Porque eu esqueci de falar, mas desde março e abril já vinha começando a reiniciar ali alguns confrontos, né, mais intensos entre os ucranianos e os rebeldes, né, com os dois lados recebendo bastante apoio, né, bastante material dos seus apoiadores, vamos dizer assim, né, tanto a OTAN para a Ucrânia quanto a Rússia para os rebeldes, né, e também tem vídeo da época aqui no canal para quem não viu, mas nesse momento, em junho, com esse caso, subiu muito a temperatura, né, e foi aí que começou mesmo o que a gente chegou na situação que a gente está agora, né? Como a gente teve também mais para outubro, assim mais ou menos, novembro, aquela questão também que eu já fiz vídeo na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, isso foi aumentando ainda mais. Teve também a questão do gasoduto Nord Stream 2, né, que sai da Rússia, vai até a Alemanha, né? Toda a questão do fornecimento de gás russo para a Europa,
né, com um monte de questões aí, né, que se decorreram por causa disso, né? Inclusive, esse inverno tá ficando muito rigoroso, né, na Europa, e estão fechando a torneira lá na Rússia. Então, o pessoal na Europa está muito preocupado, porque por conta dessas pressões todas, os russos podem fechar totalmente e deixar o pessoal lá morrer de frio, né? Inclusive, essa semana até, que os russos estão passando por isso também, então eles estão fechando a torneira para ficar com eles o gás, para se aquecerem, né? Então, tem um monte de coisa envolvendo, tá? Em julho, passado um pouco, né? Vai, um mês, mas foi menos de um mês, do ocorrido lá no Mar Negro, talvez para não dar uma de perdida, assim, para não ficar mal, né? Não ficar com uma imagem negativa, a Royal Navy, né, que é a Marinha Britânica, ela disse que ela vai implantar uma frota no Mar do Sul da China também, para conter o avanço chinês junto com os americanos. Então, é um pouco complicado, né? Pessoal, os britânicos compram muito as ideias dos americanos, né? Tudo bem que eles são os principais parceiros um do outro, mas eu acho que nesse caso eles podem estar querendo se afundar ainda mais, né? Porque eles não estão numa situação tão boa para conseguir querer peitar todo mundo, né? E estão do outro lado do mundo também, mas aí quem tem que saber disso são os britânicos, né? Agosto é um mês chave nesse ano aqui, né? Um fato que ocorreu, que talvez vocês não se lembrem, mas foi bastante intenso também, foi uma troca muito intensa de bombardeios entre israelenses e palestinos, né? Ou israelenses e o Hezbollah, né, que fica no Líbano. Foi uma troca bastante intensa. Ainda bem que ela foi rápida, né? Vamos dizer assim, ela durou pouco tempo, mas ela mostra também como as tensões estão muito altas praticamente no Oriente Médio inteiro, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Mas o ponto-chave, sem dúvida nenhuma, que a maioria de vocês deve estar achando, e devem estar certo, foi a queda de Cabul, né? Foi a tomada do poder do Afeganistão pelo grupo Talibã. Quem quer entender um pouco melhor isso, tem 2 vídeos falando sobre, né? 2 ou 3, acho que são 2. E eu recomendo, não porque é meu, mas é porque realmente você vai conseguir ter um entendimento um pouco mais profundo do porquê, do que são realmente o Talibã, né, e essas coisas. Mas esse realmente foi um ponto-chave, porque ele mudou completamente o jogo, né, a balança de poder na região. Né, e não só isso. Né, ela abriu espaço que não existia antes para a inserção de outros players ali na região. Né, então, a balança de poder global foi alterada. Os Estados Unidos, vamos dizer assim, a grosso modo, os Estados Unidos ele se retirou de uma forma que ele não tá mais, não tem quase presença em toda a Ásia continental, quase. Né? Ele só tem tipo uma presença basicamente no Japão e na Coreia do Sul. Né? De resto, eles tiveram que recuar. Né? Claro, ainda existem bases ali da OTAN, se não me engano, tem coisas ali, mas a influência, que é o que realmente importa, eles perderam completamente. Eles estão. Dá pra ver, não sei se vocês conseguem enxergar também, que os Estados Unidos estão fazendo um movimento totalmente de retração. Né? Já saíram do Extremo Oriente, já estão ali, saíram de toda da Ásia, já estão saindo do Oriente Médio também, estão retraindo completamente. Né? Inclusive a China já domina praticamente a África inteira, vamos dizer assim, né? Assim, de uma forma bem grosseira, mas é isso. Então, basicamente o que sobra para os Estados Unidos é Europa e América do Sul, né? América Latina, né? Como um todo. Por isso, para eles está sendo tão importante, né? Eles estão fazendo vários movimentos em sentido de garantir a América como um todo, né? O continente americano, e a Europa, eles estão tentando forçar de tudo para reatar aquela parceria mais íntima que o Trump tinha deixado de lado na época dele, né? Então, até aí um ponto daquela mudança de paradigma que foi muito importante, né, da troca de mandatos presidenciais dos Estados Unidos.
só para concluir um negócio também que eu deixei passar, a queda de Cabul, né, da forma que ela aconteceu, contribuiu muito também para, assim, deixar muito nítido para o resto do mundo inteiro como que os Estados Unidos está numa situação frágil, né, está numa situação delicada, né, tanto que a imagem dele deles, né, ficou muito ruim, né, muitos países do mundo começaram a repensar as parcerias deles com os americanos, né, não só por esse fator, é claro, né, já vem algum tempo com isso, e isso também culminou num caso que veio depois, se não me engano em outubro, que foi aquela facada nas costas que os Estados Unidos deram na França, que é um dos principais parceiros também, na questão do contrato dos submarinos da França, né, que ela ia proporcionar, que foi o acordo da AUKUS, né, que agora os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, vai fornecer 8 submarinos nucleares para a Austrália, né? Então, percebem como foi importante, impactante, porque esse fato da AUKUS também é muito significativo. Um pouquinho depois disso, também voltou à tona as tensões lá no Cáucaso, né, entre a Armênia e o Azerbaijão, só que dessa vez foi contaminando, vamos dizer assim, o resto da região inteira, né, que também tem um vídeo falando sobre isso. Né. A maioria dos pontos mais importantes eu fiz vídeo falando justamente por serem muito importantes. Mas a situação ali ficou bem tensa, né? Agora, ela deu uma esfriada nessa questão internacional ali, regional, só que tá tendo muito mais confrontos entre os dois lados, né, entre armênios e azeris ali, mas pelo menos deu uma diminuída na escala, né, do conflito, né? Por quê? Em setembro, ali, outubro, ocorreram muitas movimentações, né, tanto de turcos quanto do Irã, tanto que a própria Turquia, junto com a Geórgia e com o Azerbaijão, eles fizeram um pacto, né, vamos dizer assim, eles fizeram praticamente uma aliança entre os três, né. Ficou uma situação bem delicada, mas como eu disse, depois disso, graças a Deus, deu uma esfriada, né, não que não tenha acontecido outras coisas, mas ficou estagnado, né, só lá dentro que realmente começou a aumentar gradativamente, né, até algumas semanas atrás estava tipo, tendo diariamente vários bombardeios de um lado para outro, trocas de tiro, né, e coisas do tipo. E nessa época aí, por volta de outubro, teve um fato muito importante também que a gente deve levar em conta, que foi o teste do míssil hipersônico chinês, né? É importante ressaltar que os russos já estão até começando o processo de produção industrial deles, né? Então eles já têm plenamente, né? E são os únicos por enquanto, né? Mas a China também testou o míssil hipersônico deles e tem uma declaração do ex-segurança de um ex-segurança de software do Pentágono, Nicholas Ceylan, que ele disse que os Estados Unidos já perderam no âmbito da guerra cibernética assim, para os chineses, né? Ele disse que os chineses dominarão o mundo por conta da sua inteligência artificial, né? Ele disse o seguinte: não temos chance de lutar contra a China em 15 a 20 anos. Já acabou, na minha opinião. Então, isso é muito relevante, né? Somando aquilo que eu falei da decadência americana, que os próprios americanos percebem que eles estão ficando para trás, né? Esses aspectos todos, né? Como a parte de guerra eletrônica, guerra informacional, até guerra cibernética, todos esses negócios os chineses estão avançando muito, enquanto os americanos estão ficando para trás. Tanto que, se a gente pensar algumas décadas atrás, nunca que os Estados Unidos não ia ser pelo menos o segundo a lançar uma arma nova, né? Porque na época da Guerra Fria sempre tinha a União Soviética lançava uma coisa, eles outra, né? E depois eles copiavam do outro, tipo, ou conseguiam as suas versões, né? E agora eles não são nem o terceiro colocado, né? Eles estão há vários anos já postergando esse projeto, enquanto a Rússia já está praticamente em funcionamento e a China quase, né? E até o Brasil também já está testando deles, inclusive foi nesse mês de dezembro, se eu não me engano. Então,
essa fala dele foi muito importante também, por isso que eu trouxe ela aqui. Não, isso dá para entender a dimensão de como está tendo essa transição, né? Em outubro também, para concluir, teve um ponto que ele não se concretizou, ainda bem, mas eu acho que foi por pouco e foi porque teve outras coisas que aconteceram que deram uma segurada no pessoal. Mas a Turquia, nesse momento, ela estava ameaçando, ela estava até se preparando, né, se mobilizando para realizar uma grande ofensiva contra os curdos na Síria, né? E até teve alguns ataques no Iraque até, mas na Síria eles não avançaram. Isso poderia também ter contribuído para algumas coisas significativas ali na região inteira, né, e possibilitaria até que outras situações no resto do mundo se desenrolassem de forma diferente, né? Por quê? Ocorrendo alguma pressão ali, os russos poderiam ter que enviar tropas para lá, ou então dar um apoio, suporte, ou então a Síria poderia começar a até atacar a Turquia, até dá para ir longe com isso, né? Mas as possibilidades seriam bem variadas e nenhuma positiva, infelizmente. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Por enquanto, pelo menos também, né? Vai que no começo eles esperem virar o ano e começar alguma coisa, né? Mas não teve, mas a ameaça disso acontecer já foi muito relevante. Porque a ameaça fez com que as partes, né, se movimentassem bastante, incluindo os próprios sírios se prepararam muito para atacar os rebeldes ali, que são apoiados pela Turquia. Então acho que talvez até tenha sido por isso que a Turquia não fez nada. Caminhando mais para frente no tempo, já entrando mais para novembro, ocorreram algumas coisas já que tem se aproximado já do que a gente tem falado nos últimos dias aqui já, né? A tensão entre a Europa e os Estados Unidos e a Rússia vieram escalonando muito, muito rapidamente e muito intensamente. Então, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos expulsaram 55 diplomatas russos e um pouco depois disso, talvez tenha sido até coincidência, mas só contribuiu para piorar a situação, os russos testaram uma arma anti-satélite, né? E os destroços desse teste, né? Os destroços do impacto ali, atingiram a Estação Espacial Internacional. Isso gerou uma grande comoção ali de vários países, né? Principalmente europeus, né? Falando que a Rússia era maluca, né? Que os caras não podiam fazer essas coisas. Mas só contribuiu para piorar a situação, né? Mas pode ter sido uma coisa meio que acidental até, eu acho. Porque não tinha como eles saberem, eu acho, que atingiria, né? Enquanto isso, o presidente da Bielorrússia também, o Lukashenko, também ameaçou cortar um pouco o fornecimento do gás natural para a Europa, né? Isso também em meio àquelas tensões todas lá com a Polônia. Então ficou muito bom, né? Ficou bem legal a situação para todo mundo, né? Claro. E também nesse mês alguns aviões da OTAN também se aproximaram ali do Mar Negro, né? Ficaram rondeando ali a parte da Crimeia, né? Tiveram vários treinamentos da aviação russa, também até bombardeiros nucleares, assim como a França também fez alguns treinamentos de bombardeios nucleares com bombardeiros, né? Então o pessoal está começando a se preparar para o pior, né? Isso, claro que não é legal. Assim, por conta disso também ocorreram várias movimentações militares, né? Da OTAN quase inteira, né? Indo mais para a Rússia, né? Eles posicionaram bastante militares e equipamentos nas suas fronteiras, né? Se aproximando da Rússia, e a Rússia fez o mesmo, né? Como eu falei naqueles outros vídeos. Uma coisa que é interessante, né? Já não é tão importante, mas eu acho interessante a gente saber também, que os Estados Unidos retiraram as Farc como uma organização terrorista, né? Eles não consideram mais, né? E vinha desde 64 como. E, curiosamente, eles colocaram o PCC agora como uma organização terrorista ligada à questão do tráfico de drogas também. Então, é uma coisa que eu acho importante a gente saber também, que tem organizações brasileiras no radar, porque isso pode voltar contra nós também. Tanto no sentido de se aproveitarem disso para ferrarem com o nosso país, quanto no sentido que, tipo, infelizmente, o PCC ele é uma
organização tão grande, né, e a criminalidade, de uma forma geral, é tão forte aqui no Brasil, que com certeza, tendo um boicote econômico contra o PCC, pode até afetar a economia brasileira de alguma forma, né? Como eu falei dessa parte de querer enterrar lá de fora o Brasil, eu acho que é importante a gente falar um negócio também que é interessante. Em agosto, teve um grande incêndio na França que os bombeiros de lá não estavam tendo bastante dificuldade de controlar, né? Incêndio florestal. E não é só que tem incêndio, né? Na Grécia tem direto, no Portugal, na Espanha, né? Em outros lugares, na Rússia, né? Tem muitos incêndios. E é sempre o Brasil que é culpado dessas coisas, né? Tipo, o Brasil que tá atacando fogo na Amazônia, mas nesses lugares não tem problema nenhum pegar fogo, né? E então é interessante isso, né? Foi um incêndio bem grande que teve na França. Só que ninguém falou nada, né? Macron não falou que tá queimando o pulmão deles, né? Estão destruindo a nossa casa. Não falou nada disso. Mas não tem o que fazer agora. Agora, mais umas coisas que aconteceram ali no caso da Rússia, que nesse mês eles prenderam 3 agentes de inteligência, vamos dizer assim, né? Espiões ucranianos que estavam realizando, alegadamente, né? Operações de espionagem na Crimeia e outras localidades, que eles supostamente estariam coletando informações sobre pontos estratégicos no país e planejando um ataque terrorista contra empresas de infraestrutura. Isso segundo os russos. Segundo, na verdade, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, né? O FSB. E também teve uma reunião entre o Biden e o Putin, né, no começo do mês, que não deu em nada, né, não adiantou de nada, né, e eu tô vendo muitas coisas, né, que estão sendo faladas dos países dos dois lados, né, e na verdade o que tá me chamando a atenção, que foi até depois do vídeo de semana passada, que a Rússia está começando a dar declarações mais fortes, no sentido de terem a mesma retórica que a OTAN. A OTAN tem uma retórica bem agressiva, fala, não, qualquer coisa vocês não fizerem, a gente vai usar medidas militares e tal. E a Rússia sempre é mais comedida. Mas agora ele falou, ó, se fizerem isso, a gente vai atacar. E para a Rússia falar isso, tá me chamando muita atenção. E um outro caso que também pode contribuir para isso é que depois de 16 anos, a Angela Merkel, que era a chanceler da Alemanha, ela está deixando o cargo e está entrando um outro cara. E essa mudança também pode acontecer, que nem eu falei, nos Estados Unidos. Né? Toda troca de liderança pode acontecer isso, mas eu acho que pode ser uma troca bem brusca, e até por um motivo. Apesar de tudo, a Merkel e o Putin tinham uma certa boa relação. Eles conversavam bem, até porque o Putin fala alemão também, né? Tinha uma relação ali, né? A Alemanha usa bastante o gás alemão, aliás, russo, né? E tem tudo isso. Então, essa mudança pode até contribuir tanto para melhorar quanto para piorar. Depende do que esse novo cara que entrar no lugar dela vai fazer. Desculpa, eu não lembro o nome dele, não pesquisei aqui. Mas por quê? A Alemanha e a França, basicamente, são o que lidera a Europa. Né? Tem a Inglaterra, que é forte, mas ela é meio separadinha, ela é meio isolacionista com essa parte. A França e a Alemanha são quem dita o rumo, tanto da Europa, assim, da União Europeia, quanto da OTAN, sem ser os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, a palavra deles tem bastante peso, né? E aí que tá. Se a Alemanha seguir por um caminho de confronto, eles podem acabar levando realmente para que aconteça alguma coisa mais grave. Eu espero que não, né? Uma coisa também que aconteceu por um bom período, que na verdade não parou, é a questão dos preços, né? De muitas coisas, né? Então, a gente está passando por uma crise global de energia, né? Até por isso, né, que fica um pouco mais claro, a questão do gás russo lá na Europa, né? Porque tem lugar que o pessoal está tendo tipo que comprar lenha, né? Porque não tem mais. O carvão ficou totalmente prejudicado, incrível que pareça, tem muito lugar que se aproveita do carvão ainda, né? O petróleo, o preço subiu pra caramba, né? Então a gente não sabe por que o preço da carne, por exemplo, está alto, ou de outros insumos está alto, mas a cadeia logística inteira global
está afetada. Então, por isso que os preços estão lá em cima e por outras coisas também, né? Tem vários componentes econômicos que estão afetando isso. Então, realmente a gente está por um momento de crise econômica bem intenso, mas tem vários fatores por trás disso. Várias questões até geopolíticas, né? E como a gente está num mundo bem globalizado, as cadeias logísticas dependem de muitos países. Então, por exemplo, tem muitos componentes, assim, matérias-primas básicas que saem tanto da Malásia quanto da Tailândia, Vietnã, daqueles países. E esses países foram muito afetados pela pandemia e não estão conseguindo lidar tão bem, né? Por exemplo, a Malásia mesmo está passando por bastante dificuldades com isso. Então, falta insumo. Então, as cadeias produtivas inteiras estão afetadas. É por isso que está faltando tanto insumo, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar também, né? Mas, para finalizar de uma vez esse vídeo, essa retrospectiva toda, eu vou falar o que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, falou. Ele falou que o mundo vive o pior momento assim, de crise em cascata, assim, em efeito dominó. E que a gente está num caminho para um abismo. Ele alertou para divisão de pensamentos da população de uma forma geral, essa segregação mesmo que tem, política, né, ideológica. Que a gente acha que é no Brasil só, mas no mundo inteiro está acontecendo isso. Até essa questão da Rússia eu acho que tem um pouco disso. E ele também alertou para as inúmeras ameaças que a gente vai enfrentar no futuro. Então, talvez tenha sido um pouco um pouco macabra essa retrospectiva, né? Mas é para vocês verem como realmente a gente está passando por um momento bem delicado, né? Tá passando por um momento turbulento da história humana, até eu diria, né? Mas com certeza dá para perceber como a gente está passando por um momento de transição, né? Tá se encerrando um ciclo e começando um outro, né? Assim como está se findando uma era, né? Na hegemonia americana, e está se iniciando outra. Agora resta saber se vai ser realmente a hegemonia chinesa ou de um bloco euroasiático, né? Vamos saber. Vai saber. Então, essa fala do secretário-geral da ONU é muito importante. Porque se ele até fala isso, né? Realmente o negócio está apertando todo mundo. Espero que não tenha assustado esse vídeo aqui, né? Não queria trazer coisas tão pessimistas, né? Justamente hoje. Mas eu só estou falando o que aconteceu, né? Se vocês, por acaso, não viram algum desses acontecimentos mais importantes, né? A maioria eu falei aqui em outros vídeos, então se você quiser saber mais profundamente, né? Saber mais a fundo o porquê, como, quando, onde, dá uma olhada para ver se já não está aqui, se eu não falei já sobre, provavelmente sim. E se você gosta de história militar, geopolítica, relações internacionais e ainda não for inscrito nesse canal, por favor se inscreve, né? Eu acho que você vai gostar. E se você gostou desse canal, desse vídeo, deixa seu like, né? Para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, né? E assim compartilhar para mais pessoas. Qualquer crítica, qualquer sugestão, alguma informação extra que você souber, que eu deixei de falar ou que eu não soube, por favor coloca aqui embaixo, né? Porque não vai só me ajudar, mas ajudar o pessoal. E também o que vai me ajudar de verdade é você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que gosta desses assuntos, com quem você sabe que vai agregar, ajudar de alguma forma, que é para isso que eu estou fazendo esses vídeos, na verdade, né? Então, é isso, né? Eu desejo de verdade que você e sua família tenham um bom Natal, né? Se vocês acreditam, né? Porque eu não sei quem está assistindo se acredita no que acredita, né? Mas eu desejo profundamente que você passe por bons momentos, né? Que o próximo ano seja muito bom para todos nós, né? Que Deus abençoe a todos nós, esse mundo aqui que a gente está precisando, e, né? Que Ele ilumine um pouco a cabeça dos nossos líderes para que eles não levem o mundo para um caminho tão tortuoso, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo.